Ok, perspectiva. Perspectiva é, de longe, o fundamento mais importante de desenho. E nesse vídeo eu vou te explicar como funciona a perspectiva e te mostrar como que é usado. Explicar o que é também perspectiva. O legal de perspectiva como fundamento, né, é que diferente dos outros fundamentos, é um que você consegue entender relativamente fácil, mas relativamente rápido. E a partir do momento que você entende de verdade como funciona, você consegue usar normalmente. Talvez demore um pouquinho de tempo para você virar um mestre de perspectiva, mas para você usar a perspectiva não leva tempo, ok? Leva só um tempo para você entender. A partir do momento que você entende, você consegue usar. Diferente de, por exemplo, fundamento de cores ou de luz e sombra, esses vão levar bastante tempo para você dominar de verdade. Cores pode ser o seu objetivo de vida, entender e conseguir usar as cores de uma forma satisfatória. Perspectiva é rapidinho, coisa de alguns dias, algumas horas talvez, se você focar bastante. Então vamos lá. O que é perspectiva, né? Perspectiva é a ilusão da terceira dimensão no desenho. Então, na folha de papel ou na sua tela de computador, ou foto de revista, qualquer imagem, né, chapada assim, nós só temos duas dimensões, né? Que é a dimensão para cima e para baixo e esquerda e direita. Qualquer imagem que você possa ver aí, ela só vai ter essas duas dimensões, né? As linhas, as cores que você vai ver na sua página ou na sua tela de computador, elas só podem ir para cima e para baixo, para esquerda e para direita. Não tem a terceira dimensão, que é a profundidade, né? Coisas para frente e para trás umas das outras, né? Então, a perspectiva é essa ilusão que a gente tem dessa terceira dimensão, né? Dessa profundidade, de que as coisas estão realmente umas na frente das outras, né? Ao invés de só uma do lado da outra ou uma em cima da outra. Então, como que a gente cria essa ilusão, né? A perspectiva é o fundamento que lida com essa ilusão. Então, como que a gente cria, né? Tem três formas básicas de criar essa ilusão, ok? Eu vou falar de duas delas primeiro, porque são bem rápidas de entender, e aí eu vou deixar a terceira para explicar no final, e é a que a gente mais usa, é a que leva um tempo para entender como usar, sabe? E então vamos lá. Primeiro, a primeira forma de usar a perspectiva, de mostrar essa profundidade, é a perspectiva atmosférica. Eu baixei essa imagem aqui para você ver como funciona a perspectiva atmosférica. O que é? As coisas conforme, aqui na Terra, né? Conforme as coisas se afastam da câmera ou dos nossos olhos, elas perdem o contraste. Você pode ver aqui na imagem que as montanhas, conforme elas se afastam, as flores que você está vendo aqui embaixo, elas estão com contraste, estão as cores bem vivas, né? Um contraste bem alto. Conforme as coisas se afastam, as montanhas lá do fundo tem mais atmosfera bloqueando, obscurecendo a nossa visão, né? Então as coisas perdem o contraste e ficam com um tom mais azulado, por causa da mesmo motivo que o céu é azul, né? As partículas de água que tem no ar, as coisas vão ficando com um tom mais azulado e perde o contraste por causa dessa coisa de das partículas do ar obscurecerem o que a gente está olhando, né? Então é uma forma bem simples de mostrar perspectiva, mostrar essa profundidade, porque lá, se você olha nas montanhas, dá pra gente ver qual está na frente de qual, pelo fato de, só olhando o contraste a gente consegue ver qual que é a profundidade da imagem, né? Essa é a primeira forma de mostrar perspectiva. A segunda forma é com a profundidade de campo, ok? Profundidade de campo é mais presente em fotografia, mas tem muitas pinturas que usam e desenhos, né? O que é profundidade de campo? É o foco. A gente usa o foco para mostrar coisas que estão mais próximas ou mais distantes, né? A gente escolhe um ponto da imagem e a gente escolhe quanto a gente quer mostrar de coisas que estão mais afastadas ou mais próximas desse ponto de foco que a gente escolhe, né? Então, uma profundidade de campo longa é algo que mantém bastante coisas em foco, né? Você pode até ignorar a profundidade de campo se você quiser, mas se você quiser usar a profundidade de campo para mostrar a perspectiva, você pode desfocando coisas que estejam mais próximas do seu ponto de foco ou mais distantes, igual é o caso do gato ali que está na foto, né? O gato está em foco, a grama que está mais próxima da gente, ela perde o foco, e as árvores que estão lá no fundo, o background também perde o foco. Então dessa forma a gente consegue mostrar a profundidade. Simples assim, né? E a terceira forma, é a que leva um pouquinho mais de tempo para entender, é o chamado ponto de fuga. Com que lida o ponto de fuga, né? Eu tenho aqui, eu desenhei um chaves aqui para demonstrar, né? Conforme as coisas se afastam da gente, se afastam dos olhos ou da câmera, elas parecem ficar menores, ok? Essa que é a ilusão que a gente vai usar. Conforme as coisas se afastam, elas parecem ficar menores. Mais perto, quando elas se aproximam, elas parecem ficar maiores. Como que a gente usa isso, né? O ponto de fuga é o quê? É o ponto onde as coisas que você está olhando aí se afastaram tanto que elas viraram um ponto na sua imagem, né? Como se fosse uma estrela. A estrela é gigantesca, a gente olha para a estrela e a gente só vê um pontinho, né? Então as coisas se afastam tanto que elas viram um ponto no seu desenho. Como que a gente usa isso, né? A regra básica que você tem que lembrar para te ajudar, né? Eu pus algumas aqui, eu vou falar sobre elas, né? Primeiro, ponto de fuga é onde todas as linhas que forem paralelas se encontram no seu desenho, ok? Anota isso mentalmente, ou se quiser anota no papel aí, mas é o que você precisa entender isso. Onde todas as linhas que forem paralelas vão se encontrar, ok? Eu tenho aqui, eu baixei essas imagens aqui do Unsplash, eu posso colocar aqui
umas linhas só para demonstrar, né? Então, quais são as linhas paralelas aqui que estão se encontrando nessa foto aqui, né? Nós temos, primeiro, né? Qual que é o conceito de linhas paralelas, né? Qual que é a definição? Linhas paralelas são duas retas ou mais que não se aproximam e não se afastam, né? Então, ah, na- no mundo tridimensional que a gente vive, onde tem profundidade, né? E na geometria, essas linhas, por exemplo, ó, se a gente vê essas linhas aqui na rua, nós temos duas linhas amarelas aqui. Elas são paralelas. Essa rua, se essa estrada aqui, essa rua continuar, essa avenida continuar infinitamente, essas linhas aqui não vão se aproximar, né? Elas mantêm a mesma distância. Mas, como elas estão se afastando da gente, a distância entre elas se mantém a mesma, mas parece pra gente, ela tem essa impressão de que vai ficando menor. Porque a mesma coisa que acontece com o carro. A gente tem um carro aqui, o carro que está mais para frente, ele parece ser menor, né? Então acontece a mesma coisa com a distância entre essas linhas aqui, né? Então conforme elas se afastam, a distância entre elas parece ficar menor até que elas se transformam num ponto. E aí isso serve para todas as linhas que forem paralelas, ok? Então, que nem eu falei, ó, o ponto entre essas duas aqui ficaria algo mais ou menos ali, né? Vou usar outra cor aqui, talvez para ficar mais visível, né? Alguma coisa ali. Mas nós também temos essa linha aqui, ó. Essa linha da calçada aqui, né? Também é paralela a essa do meio aqui, né? Então essa distância aqui é a mesma distância daqui, né? Só que tá mais distante da gente, então ela se aproxima, né? Ela se aproxima não, ela parece ficar menor. Então conforme essa distância se afasta, ela parece ficar menor. Aqui ela se afastou mais, aqui ela se afastou mais, até que vira um pontinho. Acho que ficou um pouquinho mais para cima aqui, né? Então, outras linhas que são paralelas aqui, né, nessa imagem, seria essa daqui, né, vai pro pontinho, a outra da calçada do lado de lá. Nós temos também aqui as janelas, né? Então, também vão pro pontinho ali. Todas essas linhas que são paralelas à rua, aqui essa linha central, essa faixa central da rua, todas elas apontam para o mesmo ponto, ok? Esse é o ponto de fuga, esse é o ponto de fuga de todas essas linhas, ok? Então, isso que é o ponto de fuga, é o ponto onde todas as linhas paralelas se encontram, ok? Uma outra regra que eu escrevi aqui, que você tem sempre que lembrar, é para linhas que forem paralelas ao chão, ok? Linhas que forem paralelas ao chão, o ponto de fuga vai ficar em algum ponto da linha do horizonte. O que é a linha do horizonte? A linha do horizonte é o ponto onde o céu encontra a terra, né? Então, no caso aqui, a gente pode ver essas janelas aqui. Essas linhas aqui, ó, elas são paralelas ao chão, né? Por isso que aqui tem a água, né? Mas vamos considerar a água também está paralela ao chão, né? Então, essas linhas aqui são paralelas ao chão. Seria a linha da porta, a linha do topo aqui do prédio, né? Essa linha aqui, todas essas linhas são paralelas ao chão. Então, a linha do horizonte, a gente vai encontrar a linha do horizonte no ponto de fuga entre todas essas linhas aqui. A linha do horizonte vai ser exatamente nesse ponto, ok? A linha do horizonte, que nem eu falei, é o ponto onde o céu encontra a Terra, nós encontramos ela aqui. Ok, então essa é a perspectiva de um ponto, né? Por quê? Porque a gente fez um ponto de fuga e aí a gente pôs somente uma das dimensões que tem essa ilusão de profundidade, ok? Que tem a questão de, conforme as coisas se afastam, elas parecem ficar menores. Mas nós fizemos isso para uma das dimensões. Se eu ligar aqui as outras linhas aqui, eu pus cores em todas elas, né? Azul é para as linhas que a gente para profundidade, né? Mas nós temos também a altura e a largura, né? As outras duas dimensões que também têm linhas paralelas e também o ponto de fuga se aplica, ok? Essas duas dimensões, conforme elas se afastam da gente, elas parecem ficar menores da mesma forma. Então, como que a gente faria perspectiva de dois pontos, né? Eu vou fazer aqui embaixo, criar uma camada nova, vou criar uma linha aqui do horizonte, criar ela preta, uma linha do horizonte preta, e aí eu vou colocar, né? Eu posso fazer o seguinte, se eu for fazer perspectiva de um ponto, o que eu faço? Eu faço um quadrado aqui, antes de fazer o resto, por quê? Porque se eu for fazer perspectiva de um ponto, né, igual eu fiz antes, essas linhas aqui são as linhas que não obedecem a esse ponto de fuga, ok? Então, que nem eu mostrei aqui antes, né? As linhas azuis são as linhas que seguem aquele ponto de fuga ali. Mas as linhas vermelhas e verdes são as que não seguem esse ponto de fuga, né? Elas vão ter o próprio ponto de fuga. Então eu posso começar desenhando esse quadrado ignorando, né? Fazendo ele as linhas completamente verticais e horizontais aqui, para depois aplicar o ponto de fuga. Eu vou colocar um ponto de fuga aqui, né? Aí eu venho, conecto as linhas que obedecem aqui, se convergem ao ponto de fuga aqui. E aí eu continuo aqui. A linha paralela
A essa não, ela não vai encurtar a distância, né? Se mantém paralela. Mesma coisa para aqui, ok. Esse daqui é a perspectiva de um ponto que eu mostrei, né? Agora para fazer a de 2 pontos, né? Como que eu vou fazer? Eu posso fazer a mesma coisa, só que agora eu vou pôr aqui... Eu vou desenhar colorido para ficar mais claro de entender. Dá um zoom aqui. Eu vou usar vermelho. Eu vou usar azul, né? Que eu tinha usado antes. Vou usar azul e vermelho, ok? Tem um ponto de cá e um ponto de cá. Então, eu posso colocar aqui... Acho que ficou muito grossa a linha. O ponto azul primeiro, né? Ele andou um pouco. O ponto azul de cá primeiro. Vou colocar algumas linhas aqui para me guiar. E aí agora eu vou puxar do ponto de fuga vermelho aqui. Essas cores eu coloquei só para ficar visível, que a gente geralmente faz com linha preta mesmo. E aí a gente criou aqui, ó, uma das faces. Eu já posso usar aqui, ó, uma das faces para minha caixa, ok? Temos aqui uma das faces, ok, da caixa. Aí o que eu faço? Como é uma perspectiva de 2 pontos, eu não vou me preocupar com ponto de fuga para as linhas verticais. Eu vou só colocar elas paralelas aqui, né? Linhas paralelas dessa forma. E aí continuo seguindo, né? Continuo seguindo o ponto de fuga aqui. Vermelho, azul, azul. Deixa eu apagar esse aqui que sobrou. Esse aqui também é vermelho, né? Esse eu conecto aqui. E aí nós temos a nossa caixa em perspectiva de 2 pontos, ok? Então, deixa eu ver. Eu fiz tudo na mesma camada. Talvez fique difícil de ver. Devia ter mudado de camada. Mas nós temos aqui uma caixa com perspectiva de 2 pontos agora, ok? Da mesma forma que a gente fez, eu vou fazer mais uma aqui para ficar claro. Primeiro a gente vou começar fazendo 2 linhas assim. 2 linhas de cá. A gente ganhou a nossa face aqui, ok? Da caixa. Vou apagar o que sobrou. Já temos a face da nossa caixa aqui, né? Em perspectiva. A vertical aqui, as linhas verticais, eu não tenho ponto de fuga, porque é perspectiva de 2 pontos essa. Ainda não é 3, eu vou mostrar. Né? Então nós temos as linhas verticais aqui. E aí, a mesma coisa, a gente conecta aqui para essa linha. Conecta aqui. A gente vai conectar de cá e de cá. Eu fiz uma linha errada aqui, ó. Na verdade é dessa para cá. Por isso que não bateu ali. Deixa eu apagar. Apagar o que sobrou. Né? Apagar as linhas guias. Não, essa daqui não era guia. Ok? Digamos que eu quisesse fazer ela sólida, né? Não transparente. Eu apagaria essa. Eu fiz transparente só para ficar claro, né? Mas essa seria uma caixa em perspectiva de 2 pontos. Essa daqui também. Vamos apagar aqui a transparência dela. Apagar o que não daria pra gente ver, né? Então, 2 caixas aqui em perspectiva de 2 pontos. Ok? Ok, então, perspectiva de 2 pontos, agora nós temos a de 3 pontos, que nem eu falei. Nós temos 3 dimensões, né? Então, nós temos que pôr um terceiro ponto de fuga aí. Talvez não tenha ficado claro no que eu mostrei antes, mas é bom você colocar os seus pontos de fuga bem separados, ok? Não deixe eles muito perto, porque pode dar um efeito de lente-olho de peixe no seu desenho. Geralmente é bom você colocar, se tem um ponto de fuga visível na tela, é bom você colocar os outros fora da sua folha de papel ou da sua tela. E se você pode fixar a sua folha na sua mesa aí de alguma forma para poder ter o ponto de fuga fora da sua folha de papel. Mas é só uma dica aí, se a sua perspectiva não tiver muito legal, se não estiver gostando do resultado, provavelmente é porque os seus pontos de fuga estão muito perto um do outro, ok? Tá comprimindo a sua imagem muito, tá com aquela lente muito aberta, ok? Então, nós vamos colocar aqui, da mesma forma, eu vou colocar um ponto de fuga vermelho, um ponto de fuga azul, acho que é inverso do que eu fiz antes, né? E agora eu vou colocar um em cima verde, ok? Um ponto de fuga em cima verde aqui. Aí eu pus uma regrinha aqui para lembrar, né? Ponto de fuga que estiver acima da linha do horizonte, para essas linhas verticais, né? Se o ponto de fuga estiver acima da linha do horizonte, nós estamos olhando para cima, nós vamos ver a parte de baixo desse objeto, né? Talvez não necessariamente olhando para cima, mas nós vamos estar vendo a parte de baixo do objeto, ok?
ponto de fuga é quando ele estiver abaixo da linha do horizonte, ele está olhando para baixo. Nós vamos ver a parte de cima do objeto. Então, digamos que o seu ponto você esteja desenhando prédios, né? Para desenhar os prédios. Se o seu ponto de fuga das linhas verticais do prédio, então, seu ponto de fuga está acima deles, você está olhando para cima os prédios assim, como uma pessoa vendo no nível da rua, né? Olhando para cima. Agora, o ponto de fuga estiver para baixo, abaixo da linha do horizonte, é tipo o Homem-Aranha ou o Batman olhando de cima para baixo, né? Ou de um helicóptero. Então, eu vou fazer primeiro olhando para cima, né? Só para mostrar. Então, da mesma forma, ó, eu vou colocar aqui. Você pode escolher qualquer uma dos. Você escolhe dois dos pontos aí para você fazer a primeira face, ok? Então, eu posso começar aqui. Eu vou fazer uma com as linhas vermelhas, né? Vou pôr duas linhas vermelhas aqui. Eu vou fazer uma caixa do mesmo jeito. Você tem que se acostumar a desenhar caixas, porque o próximo fundamento, logo depois desse, esse é o mais importante, né? O próximo fundamento é construção. E você vai desenhar, pro resto da sua vida, você vai aprender como desenhar qualquer coisa usando as caixas. Então, a caixa é seu melhor amigo, é a sua melhor amiga no desenho. Então, ó, da mesma forma, eu coloco duas linhas aqui para criar o começo, né? Para criar a primeira face da minha caixa. Dessa vez eu aprendi, eu vou criar uma camada nova. Ó, então, nós temos aqui a primeira face da nossa caixa, né? Face da nossa caixa. Aí, agora a gente continua. Eu posso colocar aqui, ó. Vou colocar o azul. Vai vir pra cá e pra cá, né? Deixa eu ver, vou pôr ele pra passar. Wait a minute. Eu tava na camada errada, vou fazer de novo. Pra camada certa. Ah, é. Faço a mesma coisa aqui para o verde. Isso daqui você pode colocar um monte de linhas também, ok? Você não precisa ficar restrito. Se você tiver no papel aí, você pode fazer um monte de linhas com o lápis e depois apagar. Passa a caneta na caixa que você quer fazer, né? E aí você pode apagar o que sobrou. Não precisa fazer só as linhas. Eu tô fazendo aqui para deixar bem limpinho, para ver se fica bem claro o que eu tô querendo dizer, sabe? Então eu tô fazendo só as linhas que eu acho que são necessárias para mostrar, para demonstrar. Mas aqui, aí a gente tem o azul de novo. Tem outro azul aqui. Vamos fazer ela transparente, né? Para ficar realmente bem claro. Vermelho. Ok. Né? Aí eu posso desligar essa. E, boom, nós temos aqui uma caixa transparente em perspectiva de 3 pontos. Né? Vou apagar aqui a transparência. Ficar mais bonitinha. Pode até pôr uma sombra aqui. Com perspectiva perfeita, ok? É isso que você vai aprender a fazer. O seu objetivo é aprender a fazer esse tipo de caixa muitas e muitas vezes para você se preparar para o próximo fundamento. Eu vou fazer uma outra versão aqui, que nem eu falei antes, né? Ponto de fuga acima da linha do horizonte. Eu vou fazer agora uma versão com ele abaixo, só para vocês verem. Aqui a gente, que nem eu falei, né? Nós estamos aqui vendo um prédio, a parte de baixo de um prédio, né? Eu posso até, se eu continuar aqui, ó. Ver como que ficaria. Aí aqui seria o nível do chão, né? Teria uma pessoa aqui, e aqui teria as janelas e tal. Eu acho que ficou claro, né? Agora eu vou fazer como se a gente estivesse vendo os prédios de baixo, né? Então, imagino que seja uma cena onde tem aqui uma ponte. Esse prédio está num lugar muito elevado. E aí aqui nós temos outros prédios abaixo, né? Tem uma cidade na China que é desse jeito. Tem muitos andares de prédio. Quando você pensa que você está no térreo, você vai ver e aí tem muitos andares abaixo. É bem legal, bem interessante. Ó, eu não pus um ponto de fuga novo aqui. Eu vou colocar ele roxo dessa vez, para não confundir com o verde ali, né? Eu vou colocar ele um ponto de fuga roxo. Roxo, laranja. Laranja é melhor. Fuga laranja aqui. E aí... Ah, a gente... Ó, eu fiz aqui, né? Eu vou colocar uma linha. Pronto. A gente fez aqui uma das faces, né? Desse prédio. Faz uma das faces. Aí a gente vem e completa, né? Conectar essas partes aqui ao resto do prédio. E aí a gente faz uma outra face. Vamos fazer... Ó, o prédio termina, digamos, aqui. Né? Lá embaixo. A gente vem, faz a outra face aqui.
caixa. E aí a mesma coisa com esse ponto de fuga aqui. É simples assim, não é muito complexo a perspectiva. O difícil de perspectiva é entender por que cada linha vai para onde ela vai. A partir do momento que você entende o que eu mostrei aqui, perspectiva de 3 pontos, não tem mais do que isso, ok? Se você quiser se especializar em perspectiva, tem como fazer perspectiva de 4 pontos, 5 pontos, mas isso é mais experimental, né? Algo muito avançado que na maioria dos desenhos não vai existir. Quando a gente usa perspectiva de 4 ou 5 pontos, a, a ideia do desenho é essa perspectiva, que a ideia de fazer aquele desenho é explorar esse extremo da perspectiva. Não é relevante para desenhos normalmente, ok? 3 pontos de perspectiva é mais do que suficiente. Na verdade, a maioria dos desenhos que eu vejo é 2 pontos de perspectiva. Então, o terceiro ponto de perspectiva é mais para uma cena bem específica, com uma panorâmica muito grande, ok? Então, para perspectiva é isso. O próximo vídeo que eu vou fazer é de fundamento de construção. É esse fundamento que vai destrancar a habilidade de desenhar literalmente qualquer coisa. Então, assiste esse no próximo, dê o like, se inscreva e vejo você na próxima.